Oi pessoal, boa noite. A noite é porque eu tô gravando às 10h30 da noite por aí, que é o único período que eu posso gravar sem muita interferência sonora. Bem, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. E como prometido, né, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. A gente vai discutir teoricamente hoje, né? A nossa primeira aula da segunda unidade, que é uma aula de introdução à elerodinâmica e o estudo da corrente elétrica. Então a gente vai discutir o aspecto conceitual, coisas nesse sentido, para lá na frente depois a gente ver o aspecto matemático, gráfico e afins, tá ok? Então vejam, para começo de conversa, a eletrodinâmica é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas, seus efeitos e aplicações. Então, assim, pessoal, na unidade passada, na primeira unidade, a gente conheceu as cargas elétricas, conheceu as suas propriedades e conheceu também algumas interações que a carga pode fazer, tá? Porém, tudo isso que a gente viu a gente estava levando em consideração que as cargas estavam paradas. Agora, a gente vai ver o que acontece quando as cargas passam a se movimentar, quais os efeitos disso na matéria, quais são as aplicações e coisas nesse sentido, tá ok? Então vejam, quando as cargas elétricas elas começam a ter um movimento mais ordenado, e esse movimento ordenado ele surge por causa de uma diferença de potencial, que a gente também chama de DDP ou tensão, tá? E que pode vir, por exemplo, de uma bateria, então a gente está falando da corrente elétrica, tá ok? Então anota aí, corrente elétrica é o movimento mais ou menos ordenado das cargas elétricas, e esse movimento ordenado ele surge por causa de uma diferença de potencial que pode vir de uma bateria, por exemplo, tá? E esse movimento ele tende a ir de uma região com muita energia para uma região com pouca energia. Ó, por exemplo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um material, eu tenho, por exemplo, um fio condutor, tá? Ou seja, um fio metálico. Se vocês perceberem, eles têm partículas elétricas e cada partícula está indo mais ou menos numa direção própria, tá? Então aqui eu tenho corrente elétrica? Não. Porém, quando eu coloco esse mesmo fio atrelado a uma bateria, então agora todas as partículas, né, todas as cargas elétricas, elas passam a se mover mais ou menos na mesma direção. Então aqui sim eu tenho uma corrente elétrica. E se vocês verem, o desenho diz aqui ó, que ela está indo da região negativa para a região positiva. Mas lá na frente a gente vai ver alguma consideração aí importante nesse caso, tá ok? Então assim, a corrente elétrica, pessoal, ela tende a percorrer mais facilmente em alguns materiais, tá? Que eles são chamados de condutores, especialmente os metais, e ela sente dificuldade, né? As cargas elétricas sentem dificuldade em passar por alguns materiais que são chamados de isolantes, por exemplo, borracha, plástico, tá? Então aqui eu trago o exemplo do fio de instalação elétrica, onde o interior do fio, que é onde passa a corrente elétrica, ele é de metal, tá? Então ele é um condutor, porque aí vai facilitar as cargas elétricas se moverem, mas ao mesmo tempo para proteger nós humanos de levar um choque nesse fio, ele é coberto por uma camada de material isolante. Então não vai ter como a corrente elétrica sair do fio para fora e assim causar problema para a gente, tá? Bem, pessoal, no próximo vídeo a gente vai ver algumas coisinhas bem interessantes sobre a corrente elétrica e os efeitos que essa corrente elétrica ela pode proporcionar, tá ok?